E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Léo. E hoje eu vou fazer um negócio um pouco diferente. Eu já pretendia fazer isso antes, mas eu decidi começar isso mais cedo, justamente como um agradecimento pelos 100 inscritos que eu consegui no canal. E o que eu vou tentar fazer hoje é justamente uma pequena videoaula sobre o assunto de análise numérica que tivemos nessa última semana. Basicamente foi um teste que houve no Moodle, que é o site que nós usamos na faculdade, e nesse teste houveram algumas perguntas que muitas pessoas tiveram muita dificuldade. Eu expliquei várias vezes a vários amigos meus, sendo que ainda haviam pessoas com dúvida. Então eu pensei, por que não fazer uma videoaula sobre isso e explicar de uma vez só para todo mundo? E é basicamente isso que eu vou tentar fazer aqui hoje. Eu preparei uma pequena apresentação, onde nessa apresentação basicamente vai ser um pequeno apoio que eu vou ter para poder fazer essa explicação para vocês. Então aqui está a apresentação. Eu não fiz nada muito específico nem muito rústico, porque é justamente apenas uma visualização de apoio para vocês. Então vamos lá dar início a isso. Bom, esse teste no Moodle tiveram perguntas de vários tipos diferentes. Eu tentei capturar todas aquelas perguntas que foram, digamos, mais frequentes. Classifiquei elas em 5 tipos, que vocês vão ver esses 5 tipos durante essa apresentação. Podem ter havido mais tipos que passaram despercebidos por mim. Então, se foi o caso, por favor, muitos de vocês me conhecem, tem o meu número do WhatsApp, mandem pra mim lá. Se calhar eu faço um vídeo sobre esse outro assunto que eu não fiz, esse outro tipo de pergunta que eu não fiz. Então vamos lá. O primeiro tipo de pergunta, ele era basicamente uma pergunta sobre fórmula de recorrência. Haviam 2 variantes desse tipo de pergunta. Uma delas, ela mostrava a você qual era a fórmula de recorrência e perguntava a você qual é o método. E na outra, ele dava a você o método e a equação e perguntava qual era a fórmula de recorrência. Existe uma simples maneira de se resolver essas duas questões, que é o que eu vou mostrar aqui, tá bem? Então eu coloquei aqui nesse slide um pequeno print daquele pedaço do formulário que tem no Moodle. Eu vou deixar o link aí na descrição também. Esse é um pequeno trecho do formulário em que contém resolução de equações, que é o tema principal desse teste no Moodle que aconteceu, que é o segundo teste dessa unidade curricular. Então, como vocês podem ver aí, vocês já viram essa fórmula várias vezes. Na primeira linha nós temos, basicamente dizendo, resolução de equações, temos o que é o M maiúsculo I, M minúsculo I, o que é o Q, e temos aí a falsa posição, iterativo simples, Newton, secante, enfim, esse formulário você já conhece. É apenas para lembrar aqui o exame de análise numérica, isso vocês vão ter no teste, então não precisa se preocupar em decorar isso. Mas é bom você entender o que está acontecendo aqui, é bom você entender o que é cada uma dessas fórmulas de recorrência. Enfim, para você entender como resolver esse tipo de questão, você tem que entender que cada um desses métodos tem como se fosse uma identidade. Basicamente uma parte da fórmula e que só pertence àquele método. Isso é muito importante você entender, porque é basicamente que define aquele método, para você escolher ele e não algum outro, ok? Cada método tem a sua ordem, digamos assim, que é justamente o quão rápido ele converge para o resultado, mas tem também uma identidade na parte da fórmula de recorrência, que é o que vamos ver nesse slide aqui. O método de Newton, eu não sei se vocês lembram do formulário. O que tem de diferente no método de Newton em relação aos outros métodos é que aparece a primeira derivada. É o único método que aparece a primeira derivada, é o método de Newton. O método da falsa posição é o único que aparece um ponto fixo C. Você precisa do ponto x0, que é o primeiro iterado que você vai ter, mas você também precisa de um ponto fixo C, que também precisa pertencer àquele intervalo que você determinou quando você ia resolver esse tipo de questão. Tem o método da secante, em que a identidade desse método é que é o único método que precisa de 2 pontos prévios, 2 pontos anteriores, para poder você resolvê-la. O método da falsa posição, você precisa de um iterado e um ponto fixo, ou seja, o que vai alterar sempre vai ser iterado, o ponto fixo vai ser sempre o mesmo. O método da secante não, o método da secante você precisa de um iterado x1 e um iterado x2, para poder, quando você calcular o x3, você usar o x2 e o x1. Quando você calcular o x4, usar o x3 e o x2. E assim por diante.
E o método iterativo simples, o mais simples, você só precisa da função phi de x, que geralmente quando você tem uma equação que o x aparece duas vezes naquela equação, é muito simples de você conseguir a fórmula de phi x, desde que o máximo da derivada desse phi x seja menor que 1. Então vamos lá, vamos ver como é que foi a primeira questão. A primeira questão, ele nos dava essa fórmula de recorrência e perguntava a você qual é o método que foi utilizado para se chegar a essa fórmula de recorrência. Você não vai chegar nas fórmulas de recorrência e tentar adivinhar, descobrir, manipular essa equação quando a resposta está bem em sua frente. Você olhando para esse método, você procura aquelas identidades. Então vamos lá, vamos voltar para aquele slide e vamos pensar. Qual dessas identidades você encontra nessa fórmula de recorrência? Perceba, eu tenho aqui xn mais 1, xn e xn menos 1. Ou seja, eu tenho dois iterados anteriores para calcular o próximo iterado. E o único método em que isso acontece é o método da secante, que precisa de dois pontos prévios. Então, automaticamente, quando eu olho para essa equação de recorrência, eu já sei que é o método da secante. Vamos para mais uma questão. Eu tenho lá essa equação, 1 sobre x menos a igual a 0, e eu tenho essa fórmula de recorrência. Então, olhando para essa fórmula de recorrência, qual é a identidade que eu encontro aqui? Se você parar para perceber, você vê que tem um c multiplicando xn, ou segundo xn, antes do grande parênteses lá. Qual é o único método que precisa do ponto fixo? É o método da falsa posição. Então, automaticamente eu já sei que essa fórmula de recorrência pertence ao método da falsa posição. Mas vamos supor que eu não soubesse. Vamos supor que eu olhasse para isso e pensasse que fosse, por exemplo, sei lá, o método de Newton. Se eu quiser, para poder ter certeza, eu posso aplicar a fórmula de recorrência dessa primeira equação, que é 1 sobre x menos a. A função de x vai ser 1 sobre x menos a. E se eu aplicar essa fórmula de recorrência, que é a fórmula de recorrência do método da falsa posição, a essa equação, eu vou ter isso aí. Ok? Vai ser isso que está mostrando aí no slide agora. Se eu manipular, se eu cortar os lados de baixo e apenas fazendo manipulação algébrica, eu consigo resolver essa equação. Ok? Se vocês não conseguirem entender, pausem o vídeo. Eu fiz o passo a passo bem direitinho. Mas vocês vejam que apenas fazendo manipulações eu consigo chegar àquela mesma fórmula de recorrência. Ok? Então, sabemos que é o método da falsa posição. Então vamos para a terceira questão. Na terceira questão, a equação é a mesma, mas eu tenho essa fórmula de recorrência. Nós, olhando para aquelas identidades, vamos pensar: isso é o método da falsa posição? Não, porque eu não tenho nenhum C. Então, não tenho nenhum ponto fixo. Então, já sei que não é método da falsa posição. Eu não tenho dois iterados anteriores. Então, já sei que não é método da secante. Então, pode ser apenas ou o método de Newton ou o método iterativo simples. Eu sei que não é iterativo simples porque eu não tenho nenhum phi de x aqui. Eu tenho apenas uma equação. Então, eu já sei de cara que é o método de Newton. Mas mesmo assim, para ter certeza, nós vamos manipular algebricamente isso aqui para poder tentar chegar na fórmula de recorrência. E, novamente, se vocês quiserem pausar para ver o que eu fiz de cada passo, eu deixei bem direitinho aí. Mas vejam que ao final eu chego em xn menos a função dividida pela sua derivada, que é o método de Newton. Então vamos lá. Vamos para o segundo tipo, que é aí que a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Nós temos que determinar a raiz. Nós temos que determinar um certo iterado de um certo método. Então, olhando para essa função, a função que mais apareceu nesse teste do Moodle, a outra, se eu não me engano, que apareceu muito foi cosseno de x menos 2x ou algo assim. Mas enfim, essa equação aí, que é o logaritmo de x mais x ao quadrado, no intervalo de 0,4 a 0,8, eu quero determinar o sexto iterado da função pelos métodos iterativo simples, método de Newton, método da secante e método da falsa posição, que são aqueles quatro mesmos métodos que aprendemos para resolver as equações. Perceba que eu coloquei x0 diferente para cada um dos métodos, basicamente porque a convergência dos métodos é diferente.
Então, alguns vão converger muito rápido, outros vão converger mais lentamente. Foram escolhidos diferentes x0s iniciais. Eu tentei deixar o mais parecido possível com as questões do Moodle, ok? Então, vamos ver aí como é que vamos resolver essas questões. Pelo método iterativo simples, é o método mais fácil. Por isso que se chama método iterativo simples. Eu tenho que o xn, o próximo iterado, vai ser igual a função φ do iterado anterior, ok? E eu tenho que o meu x0 é igual a 0,7. Então, se eu ver que a minha função φx é o exponencial de menos x quadrado, eu sei que eu tenho que criar um programa no Octave para poder calcular isso para mim. Eu poderia, tipo, calcular o exponencial de menos x quadrado de 0,7, depois pegar aquele resultado e calcular o exponencial daquele resultado de novo, e fazer isso, tipo, 6 vezes. Mas, além de causar muita confusão, porque eu poderia fazer uma vez a mais ou uma vez a menos, levaria muito tempo para fazer isso. E se você souber um pouquinho só de programação, você consegue fazer isso muito facilmente. Então, vamos lá. Quando a gente vai para o programa no Octave, nós precisamos apenas declarar a função, que é usando aquele f igual a @x e colocar a função. Nesse caso aqui vai ser exponencial de menos x levantado ao quadrado. Nós temos que criar um vetor x. Lembrando, como o x0 vai ocupar a posição 1 do vetor x, a posição do vetor indica o número da iteração mais 1. Ou seja, se eu quero o iterado número 6, eu vou precisar achar a posição 7 do vetor. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas é basicamente eu tenho que pegar um número a mais no vetor para poder pegar aquele iterado. Se eu pegar o iterado 10, eu quero a posição 11 do vetor. Se eu quiser o iterado 15, eu quero a posição 16 do vetor. E assim por diante. Eu tenho que criar um ciclo for justamente para poder criar esse meu vetor e ir colocando os iterados nesse meu vetor. E eu tenho que escolher a posição desejada. Lembrando que eu tenho que pegar a iteração e somar 1 para poder achar a posição do vetor que eu quero. Como eu disse, se eu quiser o iterado 10, eu vou pegar a posição 11 do vetor, ok? Então, vamos aqui olhar rapidamente o programa Octave. Eu já deixei pronta a função justamente para mostrar a vocês. Primeira coisa que eu fiz, declarei a função. Eu comecei com o meu x da posição 1 sendo 0,7. E aí eu fiz o ciclo for. Percebam que eu fiz o ciclo for da posição 2 à posição 7. Por quê? O próximo iterado que eu vou querer é qual? Se eu tenho já o x da posição 1, o próximo que eu vou ter é o x da posição 2. E qual é o iterado que eu quero? Eu quero a posição 7, porque eu quero o x6. Lembrando daquele negócio que eu mostrei no slide, eu tenho que pegar a posição do vetor. A posição do vetor tem que ser 1 a mais do que o iterado que eu quero. Então, o for indo de 2 até 7, eu fiz que o xi vai ser o f, que foi a função φ que eu criei, do x da posição anterior, que é o x da posição i menos 1, ok? Então, se eu fizer esse ciclo for aqui, ele vai criar um vetor x, em que ele tem 7 termos, e cada um desses termos é um iterado desse meu método iterativo simples. E aí eu pedi para ele imprimir para mim o x7, que é o x da posição 7, que é o iterado de x6. Então, se eu executar aqui, você pode ver que ele me dá a resposta, justamente o sexto iterado desse método iterativo simples. Percebam que é 6 ponto alguma coisa vezes 10 a menos 1, que é basicamente 0.670945 e assim por diante. Ok? Então vamos lá voltar para a apresentação. Então, voltando aqui para a apresentação. Vocês viram que o método iterativo simples foi um método muito simples. Então vamos agora para uma questão um pouco mais difícil. Vamos agora para o método de Newton. O método de Newton tem uma fórmula de recorrência um pouco mais complexa, que é essa que eu estou mostrando a vocês. Escolhendo o ponto 0, x0 igual a 0.5, eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Eu vou declarar a função, eu vou criar um vetor x com a posição do vetor sendo o número da iteração mais 1. Eu vou criar o meu ciclo for e eu vou escolher aquela posição desejada. Então, novamente, vou voltar para o Octave. Então, quando formos para o Octave, percebam que eu fiz a mesma coisa. Eu declarei a minha função f, sendo que dessa vez eu precisei declarar a minha função f1.
que vai ser a derivada da minha função f, ok? Então, também declaro o meu x inicial, que é o 0.5, e aí eu faço o mesmo ciclo for, novamente, do item 2 ao item 7, porque eu estou partindo do 2, que é o primeiro iterado que eu vou precisar, até o 7, que é o iterado desejado, que é justamente o iterado 6. Então, dessa vez, a função que eu vou colocar dentro do meu ciclo for vai ser um pouquinho diferente, porque eu não estou apenas aplicando a função, eu estou encontrando uma fórmula de recorrência. Então, o meu iterado seguinte vai ser o meu iterado anterior menos a minha função do iterado anterior a dividir pela minha derivada do iterado anterior. Perceba que eu coloquei f1, que é justamente a função que é a derivada, ok? Então, como resposta, eu vou querer que o x6 pelo método de Newton seja a posição 7, ok? E você pode ver que se eu executar aqui o programa, eu vou ter essa resposta, ok? Perceba que foi um pouco diferente porque o método de Newton ele tem uma ordem de convergência superior ao método iterativo simples, ok? Então ele se aproximou da resposta mais rapidamente que o outro método, ok? Voltando então para a apresentação. Vamos agora para o método da secante, ok? Veja que o método da secante tem uma fórmula ainda maior que o método de Newton, portanto, como vocês já viram, a diferença do método iterativo simples para o método de Newton foi basicamente a minha fórmula de recorrência que eu tive que mudar. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas a minha fórmula de recorrência vai ter que ser um pouquinho diferente. Eu vou declarar a minha função f. Vejam aí que eu só tenho a minha função f dessa vez, eu não tenho nenhuma derivada. Eu vou criar o meu vetor x, eu vou criar o meu ciclo for e eu vou escolher a minha posição desejada. Quando vamos para o método secante, a fórmula é exatamente a mesma. A única diferença é que no lugar do meu xi menos 2, que é o meu segundo iterado anterior, eu vou ter o meu ponto fixo. E então, quando eu vou executar, eu obtenho também aquele mesmo resultado, próximo também do resultado que eu obtive com os outros métodos. Então, agora voltando para os slides novamente, vamos agora para o terceiro tipo de questões que tinha nesse teste do módulo, que era estimar o número de interações. Okay? Essa é uma questão também um pouco complexa, mas eu vou mostrar que não é tão mal quanto parece. Okay? Nesse teste foram feitas apenas questões em torno do método iterativo simples. Teve uma questão também que eu encontrei depois, que foi em relação ao método das bisseções, se eu não me engano, mas nós vamos ver isso ao final, ok? Vamos primeiro ver essas do iterativo simples. A fórmula que nós temos para encontrar o número de interações é essa que eu estou mostrando aí na apresentação, ok? E basicamente é essa forma que usaríamos para resolver qualquer uma daquelas questões, ok? Vamos ver aí como é que nós vamos fazer isso. Eu quero encontrar o meu n, ok? Então, para encontrar o n, eu tenho que isolar o n nessa equação. Eu sei o que é o meu alfa menos xn, porque nas questões ele vai nos dar qual é a tolerância, digamos assim, do resultado, qual é o erro máximo que eu tenho que ter. O x1 menos x0, que é a diferença do primeiro iterado para o ponto inicial, isso nós temos. E o que ele também é dado na questão, ok? Então tudo que nós temos que fazer é isolar o n. Então, passando essa parte da equação para o outro lado, o 1 menos q e o x1 menos x0 para o outro lado, e depois fazendo uma pequena propriedade de logaritmo, não é? Eu primeiro fiz que o logaritmo dessa coisa toda na base q é menor ou igual ao n, e depois eu usei a propriedade do logaritmo para poder mudar a base para o logaritmo neperiano. Por que eu fiz isso? Porque é muito difícil de trabalhar com bases decimais, digamos assim, no octágono. Então eu faço essa alteração para poder usar a base do número de Nepler, porque é só botar log que está tudo resolvido. Então vamos lá, para a questão. Na questão nós temos que o cosseno de x menos 2x igual a 0, ele nos dá o q, que é basicamente o valor máximo da primeira derivada da função φ de x, que é aproximadamente 0.24 nesse caso. Houveram algumas questões que era 0.86, outras 0.76, mas enfim, nós vamos focar nisso por enquanto. E nós temos que o ponto inicial é 0.4 e que o intervalo é de 0,4 a 0,5, ok? Então, nós vamos achar nossa função φ,
que é o cosseno de x sobre 2. E então, nós vamos encontrar o x1. Como é que nós encontramos o x1? Nós fazemos a iteração φ de x no primeiro x, que é o x0. Como o nosso φ de x é cosseno de x sobre 2, é só eu fazer o cosseno de x0 sobre 2 que eu vou ter o meu x1, ok? Então, encontrando o meu x1, eu faço o módulo absoluto de x1 menos x0 para poder encontrar aquela minha fórmula, digamos assim. Nós calculamos aquele logaritmo enorme que nós tínhamos no slide anterior. Eu vou ver se eu coloco ele aqui no vídeo. E nós vamos encontrar o n, ok? Então, se nós formos para o octave, nós temos que o meu x1 é 0.4. O meu x2 eu calculei, como eu disse, fazendo o cosseno de x1 sobre 2. Eu tenho a minha tolerância, que é aquele valor que ele nos deu na questão. E então eu vou calcular passo a passo o que eu pedi. Primeiro, eu vou calcular o x2 menos x1, que é basicamente o x1 menos o primeiro iterado menos o 0. Eu tenho que o meu Q é 0.24 e eu vou calcular aquele logaritmo. Percebam que eu coloquei o número, mas eu posso colocar se quiser, como eu já declarei lá em cima, tolerância. E aí eu faço o logaritmo de cima dividir pelo logaritmo de Q, ok? E no final, para encontrar o meu n, eu fiz o número inteiro do logaritmo. Vamos supor, você vai ver que quando eu executar vai dar 5 ponto alguma coisa. E pronto, como você falei, 5 ponto alguma coisa. E como eu quero o primeiro número maior que aquele, eu peguei o número inteiro e somei 1. Portanto, o meu número de iterações para conseguir aquela precisão é 6. Vamos então para os dois últimos tipos de questão. O tipo 4, que é estimar a ordem do método. Eu coloquei aqui um exemplo de uma questão que tinha no teste. E ele basicamente nos dava essas iterações, esses erros absolutos, baseados no último iterado. E ele perguntava a você, qual é a ordem desse método? E aí eu fiz um pequeno algoritmo que me ajudou bastante a identificar qual é o método que estamos trabalhando, ok? Então vejam, eu vou criar uma tabela, ok? E nessa tabela, na primeira coluna, eu vou colocar exatamente esse meu erro absoluto, mas nessa notação científica, ok? 0 ponto alguma coisa vezes 10 levantado alguma coisa, ok? Olhando para esse erro, para essa diferença absoluta, eu vou ver quantas casas decimais estão corretas, ok? Percebam que se o número que tiver antes do x, do que está multiplicando ali, for maior do que 0.5, eu vou pegar o número de casas decimais, é o expoente, o simétrico do expoente, menos 1. Se o número for menor que 0.5, aí vai ser o próprio simétrico do expoente. Então, fazendo a próxima coluna, vejam aí que 0.6 é maior do que 0.5, então vai ficar 0. O 0.1 é menor do que 0.5, então como expoente menos 2, o número de casas decimais corretas é 2. A mesma coisa para o terceiro e o quarto. Eu peguei o expoente e repeti. Por exemplo, se nesse último fosse 0.666 vezes 10 a menos 11, o número de casas decimais corretas ia ser 10. Eu acho que muitos de vocês já sabem fazer isso. E aí na próxima coluna, eu vou colocar a variação de casas decimais, ok? Percebam que na primeira não ocorre variação, porque eu não tenho o anterior. Na segunda subiu 2, na terceira subiu 3 e na quarta subiu 6. No caso, eu coloquei aqui errado, mas subiu 6 nessa última. Então, eu tenho que olhar para isso e pensar com que isso se parece. Pensando bem, se a variação fosse a mesma durante todo as interações, a gente sabe que seria de ordem 1. Se fosse crescendo, se fosse dobrando, a gente sabe que seria de ordem 2. E se fosse alguma coisa entre os dois, a gente sabe que é aquele 1,6 que é o número de ouro. Se você olhar para esse exemplo, ele vai de 2 para 3 para 5. A gente sabe que não é linear e sabe que não é quadrática porque não é 2, não segue um padrão tipo 2, 4, 8, ok? Apesar de nós termos pouquíssimos iterados aqui e ser difícil de observar isso, você consegue ver que ele não é quadrático de jeito nenhum, porque senão o último iterado teria que ser algo próximo de 8, ou 7, ou 9.
E também não é linear, porque senão o último seria algo em próximo de 3. E está em 5. Portanto, ele é alguma coisa no meio, que é o 1,6. Para o próximo exemplo, caso não tenha ficado muito claro, eu coloquei 3 exemplos. Aqui nós temos um, que nós temos mais iterados, então vai ser mais fácil de observar qual é o método, qual é a ordem do método. E eu vou fazer a mesma coisa. Na primeira coluna eu vou colocar os números de notação científica para poder ver aquele expoente. Na segunda coluna eu vou colocar o número de casas decimais corretas desse iterado. E na terceira coluna a variação. Aí você consegue perceber, a variação de casas decimais corretas está algo bem próximo de 1. Está um pouquinho acima de 1, mas está se repetindo durante todos os iterados. Portanto, a gente já tira a conclusão facilmente. Esse método ele é de primeira ordem. E aí, para a questão 3, nós temos um método com apenas 3 iterados calculados, fazendo a mesma coisa. A primeira coluna com a diferença, o erro, com notação científica. Na segunda coluna, o número de casas decimais corretas. E na terceira coluna, a variação de casas decimais corretas. E aí você consegue perceber que a variação ela cresce muito rápido. Portanto, nós sabemos que esse método é de ordem quadrática, ou seja, ordem 2. E para o último tipo de questão, eu peguei aqueles mesmos 3 exemplos e nós vamos tentar estimar a precisão do último iterado. Vejam que, pegando esse mesmo exemplo, a primeira coluna com o número com as notações científicas, a segunda coluna com as casas decimais corretas e a terceira coluna com a variação de casas decimais, eu tenho aí que, como eu sei que esse método, a ordem dele é 1,6, eu basicamente tenho que pegar a minha variação de casas decimais corretas, que é 5, multiplicar pelo 1,6, que vai dar 8, e aí, como isso é a variação de casas decimais corretas, eu vou ter que o meu próximo iterado vai ser 11 mais 8, que vai ser 19 casas decimais corretas. Portanto, eu tenho a precisão do meu próximo iterado, ok? Caso não tenha ficado claro, vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, a gente sabe que a ordem é 1. No entanto, você vê que ele foi 1, 1, 1, 2. E depois 1, 1, 1. Espera-se que a próxima iteração ele ganhe 2 casas decimais, por causa dessa pequena sequência que estava a seguir. Lembrando, o método ter ordem 1 não significa que o número de casas decimais que ele vai ganhar por iteração vai ser 1 sempre. Não. Significa que a variação de casas decimais corretas vai ser sempre a mesma. Eu poderia ganhar 2 a cada iterado, eu poderia ganhar 5 a cada iterado. Mas se eu ganhar 5 em todas as iterações, significa que esse método é linear e de ordem 1. Ok? Mas e aí, como é que eu sei que isso aqui é 1 ou que é 2? Basta você olhar para os iterados em si. Você veja que aqui no primeiro iterado eu tenho que o erro foi de 0.3. Perceba que 0.3 está quase 0.5, ou seja, foi quase 0 casas decimais, mas aí foi 1. E aí ele foi para 0.1, depois ele foi para 0.7 de um expoente menor, e ele variou 2 casas decimais corretas quando ele passou do 0.7 para o 0.4. Vejam aí que esse número está sempre decrescendo, ok? 0.4, 0.2, 0.1, 0.5. É como se esse erro estivesse sendo sempre dividido por algum número parecido com 2. Perceba, se eu tenho 32 dividido por 2, eu teria que ter 16. Se eu tiver 41 dividido por 2, eu teria que ter 21, entre 20 e 21. Estou sempre dividindo por 2. Aqui, quando eu divido o 10 por 2, eu vou ter 0.05. Portanto, eu ganho mais um expoente aqui. Então, se eu dividir esse 0.59, eu vou ter algo parecido com 0.3. E eu vou ganhar uma casa decimal a mais, correta, justamente porque eu estava em 0.5 vezes 10 a menos 9. E espera-se que eu vá para 0.3 vezes 10 a menos 10. Portanto, eu vou ter 10 casas decimais corretas. Ok? Se você não entendeu isso que eu falei, você pode fazer um pequeno bizu para poder achar a próxima precisão, que é o seguinte: quando você está falando de ordem linear, o que é que você pode fazer? Você pode pegar 2 iterados seguidos, por exemplo, o iterado 0 e o iterado 1, e você pode fazer a razão entre eles. Quando você fizer a razão entre eles, você vai perceber que a razão entre todos os iterados seguidos um do outro vai ser sempre um número bem parecido. Nesse caso aqui vai ser
por volta de 20. Por exemplo, se eu dividir o de cima pelo de baixo, eu vou ter algo próximo de 20. E se eu fizer isso, com todos os iterados, vou ter algo próximo de 20. Portanto, se eu chegar no último iterado e dividir por 20, eu vou ter um valor estimado para o meu próximo iterado, que vai ser algo em torno de 0.29, 0.30 vezes 10 a menos 10, que vão ter 10 casas decimais corretas. Para o terceiro exemplo, que foi aquele que tinha menos iterados novamente, eu tenho que, como a ordem é quadrática e a minha última variação foi de 5 casas decimais corretas, eu vou ter que a minha próxima variação vai ser de 10, ou seja, 5 vezes 2. Okay? Eu vou ter que o meu número de casas decimais corretas vai ser 17. Perceba que aqui do 2 para o 5 não multiplicou por 2, multiplicou como se fosse por 2,5. O que é que está acontecendo aqui? Aí é um negócio um pouco complexo de se entender, mas se você entender isso, você vai compreender como é que funciona essa variação do erro. Quando o método ele é de ordem quadrática, de ordem 2, significa que o ganho de casas decimais ele multiplica-se por um fator de 2 para cada iterado. Sendo que não existe ganho de casas decimais. Por exemplo, eu não posso ganhar 2,5 casas decimais. Então, se esse número aqui for, digamos, 2,4 ou 2,6, eu não vou ganhar 2 casas decimais, porque se eu tenho 2,4, eu andei 0,4 da terceira casa decimal, mas eu não ganhei a terceira casa decimal. Mas, no entanto, se eu multiplicar isso por 2, eu vou ter 4,8. E somando com o meu 2,4 que eu tenho anteriormente, eu vou ter 7,2. Ou seja, eu passei, digamos, o limiar do número inteiro. Eu consegui chegar a 7 casas decimais corretas. Ok? E aí eu tenho uma variação de 5 justamente por causa disso. E aí se eu pegar esse 4,8 e multiplicar por 2 novamente, eu vou ter o que? 9,6. E aí talvez eu ganhe 10 casas decimais, talvez eu ganhe 9 casas decimais, talvez eu ganhe 11 casas decimais. Por isso que isso é uma estimativa. Eu posso estimar que eu vou ganhar 10 casas decimais, mas se eu estimasse aqui, como eu não sei os números decimais por trás disso, eu poderia estimar que eu vou ganhar 9 casas decimais, ou estimar que eu vou ganhar 11 casas decimais. Qualquer uma dessas três respostas estariam certas. Tanto é que, se você olhar no Moodle, as questões que são parecidas com essa, que a ordem é 2 e que ele pergunta qual vai ser a precisão do próximo iterado, ele sempre colocava tipo uma das respostas 17 e as outras respostas todas 8, 9 ou 10, porque justamente ele não queria deixar você com essa ambiguidade, para poder você ficar em dúvida se a resposta era 16 ou se era 18, ok? Então esse método aí, a gente sabe que a ordem dele, como a ordem dele é quadrática, a precisão do próximo método vai ser 17 casas decimais corretas. Então, pessoal, é isso. Deu muito trabalho para fazer esse vídeo, mas porque eu não estava habituado em preparar esse tipo de vídeo aula. Então, eu planejo fazer mais vídeos assim. Eu vou fazer, por exemplo, um vídeo sobre mecânica, que eu pretendo fazer antes que acabem as férias de Páscoa, as quais eu estou agora. Eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, ok? Eu não sei se eu vou postar hoje ou se é amanhã, mas eu acho que eu consigo ter tempo de fazer o vídeo antes do teste de mecânica, que é quando vai ser basicamente quando vai ajudar vocês. Mas eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo, porque a intenção é justamente você perceber um pouco de como foi que eu fiz esse teste. Eu acertei todas as minhas questões, no entanto, quando eu fiz algumas das questões dos meus amigos, eu acabei errando. Algumas vezes porque eu copiei uma fórmula errada, que eu tentei corrigir para poder fazer essa apresentação. Outras vezes porque eu acabei fazendo um programa muito rápido e aí faltou um parênteses ou um parênteses estava errado. E eu percebi nesse tempo que é assim que se erra a questão de análise numérica. É esquecendo parênteses, copiando a fórmula errada, não entendendo o que é aquela fórmula, não entendendo o que está por trás dessas casas decimais que eu mostrei agora no final do vídeo, ok? Então é nisso que você tem que estar atento. Você tem que dar uma lida nos slides que os professores colocaram no Moodle, mas também você tem que ter certeza que você entendeu o que está acontecendo ali, ok? Eu vou fazer um vídeo sobre sistemas lineares também, mas isso é mais para o futuro, ok? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!